Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, Valesca. Boa noite, Vanessa, Rayana, Mário, a Cicleia. Boa noite, Marília também. E Maiane. Boa noite, pessoal. Bom, hoje, dando seguimento aqui aos nossos estudos aqui da cadeira de família, teremos um convidado mais do que especial para abrilhantar a nossa discussão hoje. Hoje, aqui na nossa aula, 21ª aula, que a gente tratará sobre as responsabilidades civis nas relações de família, que é um instituto que ele é um tanto quanto pouco discutido, né? Yuri está aqui, não me deixa mentir, é um instituto pouco discutido, mas eu acredito que tem um forte potencial, Yuri. A gente pode discutir sobre isso mais à frente, porque eu acredito que cada vez mais iremos discutir, nós já estamos vendo alguns julgados nesse sentido, no sentido do abandono afetivo, no sentido do rompimento de relações matrimoniais, quando ali já é configurado alguns gastos, alguns danos materiais, e até mesmo na questão da traição propriamente dito. Temos alguns julgados já nesses pontos. E para brilhantar a noite de hoje, como eu conversei com os meus queridos alunos, a gente vai contar hoje com a presença do Dr. Yuri. Dr. Yuri, que é juiz de direito da primeira vara de família e de registro civil daqui da nossa comarca, da comarca de Petrolina. É juiz de direito e eu tenho uma grande admiração pelo trabalho dele. Trabalho como juiz de direito na seara, que é uma seara bem complexa, conforme a gente está discutindo aqui, estamos verificando ao longo dos nossos estudos, mas uma área que requer um trabalho com muita atenção. E o doutor Yuri Pedrosa, que está aqui com a gente, ele desempenha esse trabalho com muito esmero. Ele tem um excessivo cuidado e ele é bem justo nas demandas que ele atua. E não é à toa que sempre ele é chamado para palestrar, ele tem muito bem quisto por toda a nossa classe dos advogados, que é algo difícil entre os magistrados, mas ele atende com grande propriedade esse requisito. E sempre ele é chamado para, já palestrou ali na OAB com as nossas comissões e atendeu a contento todos os chamamentos que nós tivemos. E ele também tem a minha admiração nesse aspecto, tanto pela questão da oratória, quanto a capacidade de síntese e objetividade, que é um dos pontos, Yuri, que eu bato bastante aqui com os meus alunos, aqueles que serão novos operadores do direito, e a capacidade de síntese e objetividade é algo que é esperado para o novo operador. E ao final da aula, conforme a gente combinou, combinei com o doutor Yuri Pedrosa, ele vai estar à nossa disposição aqui em torno de meia hora, ele pode ficar à vontade, 40 minutos, o tempo que quiser, na verdade, porque tem muito poder e muito conhecimento para nos passar. E ao final, doutor Yuri, queria até perguntar se teria algum tempo para estar à disposição para eventuais questionamentos, mas eu queria deixar claro desde já, queria combinar com todos os campos, que se porventura eles colocar à disposição, eu só peço a gentileza de não discutir processos judiciais que tramitam na vara da competência do Dr. Yuri Pedrosa, que ele já atuou, seja um processo que esteja em andamento, ou até mesmo um processo extinto, eu acredito que por conta até mesmo dessas questões profissionais, isso deve ser colocado apartado. O que a gente vai discutir aqui hoje são os institutos do direito de família. Então, eu peço que consultas diretas também de caso, que isso seja deixado a lado. Vamos ater apenas ao instituto da nossa disciplina, tá bom? Então, sem mais delongas, doutor Yuri, a palavra é toda sua, sinta-se inteiramente à vontade. Se você quiser compartilhar a tela aqui, pode ficar inteiramente à vontade também para colocar algum material, enfim. Tá, Tudo tá seu agora. tranquilo. Tá tranquilo, meu querido. Eu que lhe agradeço esse convite, essa oportunidade de estar falando aqui para os seus alunos, né? Na FACAP. FACAP? Muito bom. Em primeiro lugar, dizer que a São os admiração não é... alunos da FACAP, do 7º período, na verdade, por ser um curso de férias, desde que atenda os pré-requisitos, eles estão. Aí nós temos a maioria aqui do 7º período. Então já tem uma Perfeito, bagagem perfeito. boa, pode apertar esse pessoal aqui, que o pessoal é bom, viu? Já são doutores. Mas, antes de tudo, eu queria fazer assim, só duas observações. Em primeiro lugar, dizer que eu admiro você muito mais do que você me admira. Não é porque você é um jovem,
você é muito jovem, você tem idade para ser meu filho e já tem uma advocacia muito bem estruturada, e você tem uma atuação profissional, em primeiro lugar, muito ética, não é? E, em segundo lugar, eu digo em primeiro lugar porque é o mais importante para mim a questão ética, e em segundo lugar, um preparo técnico que é indiscutível, né? Você está aí, a pessoa que tem coragem de se expor em redes sociais, antes de tudo, tem que ter preparo técnico, né? Porque senão se expõe ao ridículo, né? E você obedece todos esses requisitos de preparo, de competência, e por isso que eu que admiro você, admiro sua mãe, admiro seu irmão e admirava muito seu pai, gostava muito de seu pai, viu? Então, só fazer essa primeira observação. A segunda observação é que vocês vão me perdoar, eu poderia dizer que isso aqui é um suco de uva, mas não é verdade, isso é um vinho que eu abri nesse instante, mas eu não estou embriagado não, tá? Estou ainda gozando das minhas faculdades mentais e a gente vai poder ter esse bate-papo aqui sobre um tema que é extremamente escasso. Você foi muito feliz na sua colocação inicial, porque nós temos, de um lado, toda uma regulamentação do direito de família, e com o novo CPC tivemos um bom incremento, né, na parte procedimental, vamos dizer assim, praticamente toda uma unificação procedimental. E nós temos, de outro lado, todo o instituto, toda a legislação relacionada à responsabilidade civil, né? Não só pelo Código Civil, mas pelo Código de Defesa do Consumidor, que trouxe muita coisa sobre o tema, que se aplica, acaba não só se aplicando ao próprio direito do consumidor, mas também extrapolando esse universo e trazendo diversas teorias muito interessantes ao longo desses, vamos dizer, desses últimos 20 ou 25 anos, aqui para o direito civil como um todo, né? Então, fazer essas observações, né? Nós temos bem regulamentado o direito de família, nós temos bem regulamentado a responsabilidade civil, mas não temos uma regulamentação precisa quanto ao tema da nossa exposição aqui, né? Que é a responsabilidade civil dentro do direito de família. Já tivemos assim algum avanço quando teve a modificação não me recordo agora se foi no Código Civil ou no Código Penal, que menciona a questão da responsabilidade pelo abandono, né, do incapaz do filho, né? Me parece que é a legislação de ordem criminal. Realmente me falha a memória agora. Então, assim, isso mesmo, Yuri. Desculpa essa parte, mas a gente teve uma primeira discussão ali na seara penal mesmo, e depois migrou para essa responsabilização na seara civil. Isso. Depois tivemos aquela disposição do Código de Processo Penal, né, estabelecendo o dever do magistrado de estabelecer uma indenização civil, né, por força do cometimento de certos crimes. A gente sabe que, em âmbito do direito de família, diversos crimes, como crimes contra a honra, né, a própria violência doméstica, enfim, né, diversos outros, abuso sexual, enfim, diversos delitos que podem se envolver nessa questão. Mas a gente não tem assim, uma legislação muito precisa, e é por isso que a doutrina e a jurisprudência acaba variando muito. Então, a gente parte dos princípios gerais do direito de família, principalmente dos princípios gerais que orientam, né, o Instituto da Responsabilidade Civil. Eu gostaria aqui de falar, se você me permitir, se não tiver nenhum problema, pelo menos assim, uns 5 minutinhos sobre algumas questões da responsabilidade civil, porque, frente a diversas situações possíveis de danos que possam demandar uma tutela de reparação civil no âmbito do direito de família, a gente vai ter que ler o direito de família à luz, né, dos institutos da responsabilidade civil, né? Então, é importante a gente fazer algumas ponderações, porque não raro a gente vê pessoas, doutrinadores, mencionando questões, muitas vezes imbuído de alguma questão
mais sentimental, psicológica, enfim. A gente precisa fazer uma leitura, para esse caso aqui, logicamente, uma leitura jurídica, né? Uma grande questão aí que se é colocado sempre na questão da responsabilidade civil é a questão da existência de nexo de causalidade. Eu preciso ter um fato, uma conduta humana voluntária, eu preciso ter um resultado danoso e eu preciso que esta conduta humana esteja ligada por este resultado danoso através do chamado nexo causal. Uma outra questão importante é a questão do dolo e da culpa, né? Dolo em específico, né? E a culpa em específico, porque em muitas questões a gente não é difícil você caracterizar a questão da culpa, né? Porque a culpa depende de questões como a imprudência, a negligência, a imperícia. Isso depende de uma prova realmente muitas vezes difícil, né? Muito embora o dolo também não é tão simples em muitas situações, é fácil de se constatar, porque antes de tudo você tem que adentrar na psicologia da pessoa, do ofensor, para saber qual é a intenção dele antes de tudo, né? Uma outra questão também que envolve a reparação de dano em sede de direito de família se atém à questão do dano material e dano moral. A gente precisa deixar muito bem separado essas duas questões. E, por fim, relembrar que o ônus da prova no direito de família, como basicamente, como regra geral, em todo o direito, né, é o ônus da prova por parte de quem alega o respectivo fato. Então, não basta afirmar, tem que haver a prova, muito embora no direito de família a questão da prova seja algo muito, mas muito, muito peculiar, porque a relação de família é uma relação baseada em extrema confiabilidade, né? A pessoa que se casa hoje está apaixonado e imagina que vai viver com aquela outra pessoa, né? Com seu companheiro ou com sua companheira, o resto da vida. E, logicamente, teria que ser uma pessoa doentia não pensar assim, né? Olha, eu vou me casar hoje, mas daqui a um ano eu vou me separar. Claro que isso não existe, né? Então, a gente se casa, a gente tem filho, pensando em manter uma relação, em tese, e pelo menos em princípio, pelo resto da vida. E isso nos traz uma ideia de confiança, de solidariedade, uma ideia, antes de tudo, de cumplicidade. E é por isso que ninguém está muito preocupado, né? Pelo menos enquanto você tem uma relação muito harmoniosa, preocupado em estar produzindo provas antecipadamente, guardando para si, pensando no futuro, se eu me divorciar, se houver um conflito, preciso ter prova disso. Então, ninguém guarda nota fiscal do supermercado que fez, ninguém guarda a nota de um presente que deu, enfim, coisas dessa natureza, né? Porque a gente tem aquela questão da solidariedade que decorre não de uma obrigação legal ou uma obrigação moral, mas sim por conta do amor. A gente ama a esposa ama o marido, amam-se os filhos e a gente faz por amor. Então, muitas vezes no direito de família, o que a gente percebe é o instituto da chamada prova diabólica, aquela prova que, tendo em vista aquela circunstância, é difícil, é quase impossível fazer, né? Então, são essas questões iniciais que eu penso que são interessantes para a gente poder tratar da reparação civil em sede de direito de família, né? Então, eu gostaria, assim, eu trouxe algumas situações que são, até para facilitar também a questão das perguntas aí que virão, talvez com as perguntas é que a gente pode estabelecer um debate até muito mais rico, né? Mas, assim, eu tentei aqui fazer uma relação das situações, né, que são comuns de ocorrer dentro de uma relação de afetividade, uma relação amorosa, seja ela uma relação de namoro, seja ela uma relação de noivado, ou seja ela uma situação, digamos assim, mais firme, que é a situação do casamento,
E é quando eu falo casamento, eu quero falar no sentido amplo da palavra, não só o casamento estrito sensu, mas também a união estável, né? Que é logicamente comparado ao instituto do casamento, né? Então, assim, tudo que eu vou colocar aqui é tudo muito em tese, porque está tudo muito vinculado às questões de índole fática, né? O fato concreto sempre não existe fato concreto igual, né? E no direito de família é muito diferente, né? Eu digo, há muito tempo eu digo isso, né? Direito de família e direito criminal é onde você consegue enxergar. Eu acho que é um laboratório, né? Um prato cheio para os psicólogos, né? Porque você consegue enxergar até onde vai a bondade humana e também, né? No inverso, né? A maldade humana até onde ela pode ir, né? Eu vou trazer assim algumas situações e dizer que tudo que eu vou responder aqui, os casos, né, as hipóteses legais aqui, né, que eu vou colocar, tudo que eu vou dizer aqui, tudo que eu vou responder é tudo em tese, né? Em tese é sim, mas pode virar um não. Em tese é não, mas pode virar um sim, dependendo dos detalhes, né, das circunstâncias do caso concreto. Então, o primeiro dado aqui que é importante a gente estabelecer, né, sobretudo porque no direito de família, questões relativas à psicologia do ser humano, ela é muito evidenciada, né? Lógico, a gente está trabalhando com afeto, com amor, e que depois acaba virando ódio, né? Desejo de vingança. Então, quem trabalha com direito de família, você Diogo, é professor da matéria. Eu não sou professor da matéria, você sabe, eu não leciono direito de família, minha vida acadêmica é toda baseada em processo civil, né? Mas, assim, eu conheço pela minha atividade profissional e tenho vontade, inclusive, de lecionar direito de família, né? Um dia, talvez, eu consiga isso aí. É uma matéria, logicamente, que eu gosto, né? Eu estou na vara de família por opção. Eu que pedi para ir, eu que pedi para o tribunal criar essa vara de família em Petrolina há uns 6 ou 7 anos atrás, se não estou enganado. Então, a grande questão é saber, né, em primeiro lugar, que a gente, assim, como técnico do direito, né, o juiz, o advogado, o promotor, o delegado, nas situações que envolvem delitos, né, a gente precisa fazer uma leitura jurídica, uma leitura técnica, né, e não apenas aquela leitura que a parte faz, que, logicamente, a parte, ainda que seja profissional do direito, né, imagine um casal, né, o marido é advogado, a mulher é promotora, os filhos são estudantes de direito. Vamos pensar numa situação dessa aí, mas na hora da confusão, né, na hora dos conflitos, as pessoas têm uma certa dificuldade, logicamente, de pensar tecnicamente, juridicamente, né? Então, a gente precisa identificar, né, nas situações que podem ensejar reparação civil, saber onde está o ato ilícito. Isso é de extrema importância, né? Como, por exemplo, né, o término de um namoro, né? Eu já vi, há diversas ações dessa. Né? Término de namoro gera um dano moral, porque com dano material é muito fácil trabalhar com dano material, né? Vamos pensar aqui numa situação, né? Um casal de namorado, eu não sei nem se eu devo falar em noivo, porque é um instituto tão pouco utilizado hoje em dia, né? Hoje as pessoas é difícil até você localizar, né? O que é namoro, o que é união estável, porque eu tive uma professora de direito de família muitos anos atrás, numa pós-graduação que eu fiz, e ela dizia o seguinte: olha, eu acho que deixou de ser namoro e passou a ser união estável quando mistura no mesmo copinho as escovas de dente, não é? Porque o fato de você morar na mesma casa significa dizer que há uma união estável? Eu não sei, depende, né? É o namorildo, como chamam hoje, né? Então, é uma situação muito difícil. O casamento, não. Nós temos lá um ato solene e que identifica o início de uma relação que é contratual, né? Mas a união estável é difícil caracterizar. Mas vamos pensar aqui, né, o fim de um namoro, o fim de um noivado, né? Bom, pensar em dano material é muito fácil. Eu não vejo muita dificuldade, né? Porque
se as partes estavam se planejando em chegar a um ponto de um relacionamento um pouco mais fortalecido, como um ou união estável, ou seja, um verdadeiro intento de constituir família, e a partir daí começaram a efetuar despesas com aquisição de imóvel, com aquisição de utensílios domésticos, né? Despesas no tocante a uma festa de casamento, algo do tipo. É muito fácil você imaginar que cada um deve arcar com a metade, pelo menos em princípio seria isso, né? Então, a prova no tocante ao dano material, que eu penso que é a questão mais complicada, porque o direito em si, quanto ao dano material, é muito fácil. Acho que talvez o mais difícil seja a questão da prova, né? Agora, quanto ao dano moral, é que eu vejo onde existe assim uma maior realidade de conflito em matéria forense, né? Então, a gente precisa identificar o ilícito, né? Então, o término de um namoro, por exemplo, um namoro firme, um namoro de alguns anos, eu não estou falando de um namoro de uma pessoa que está, né, há pouco tempo, enfim. Estou dizendo um namoro firme, um noivado, ou mesmo um casamento ou união estável. O término disso gera um dano moral? Assim, em tese, temos que dizer que não, porque ninguém é obrigado a amar ninguém, né? Isso aí não é algo jurídico, isso é algo, sei lá, bioquímico, né? Me parece que é isso, né? Neurológico, bioquímico, não sei. Tem que ter um especialista para explicar o que é o sentimento de amor, né? Dentro do nosso corpo, né? Da nossa mente, né? Do nosso espírito. Mas ninguém é obrigado a manter um relacionamento com alguém, né? Então, já que a lei não me obriga a continuar a partir dali, a partir de determinado ponto, um namoro, um noivado, um casamento, se eu rompo, ainda que unilateralmente, com essa relação, não vejo como caracterizar isso como ato ilícito, porque não existe obrigatoriedade legal. Se não existe o ato ilícito, não podemos pensar em reparação civil. E um outro dado também que eu esqueci de mencionar, desculpem, no tocante à natureza da responsabilidade, né? Que a responsabilidade face a uma ausência de norma legal que estabeleça uma responsabilidade objetiva, temos que pensar sempre em responsabilidade tradicional, convencional, que é a responsabilidade subjetiva, né? Então, a partir do momento que eu verifico um ilícito, esse ilícito eu preciso também verificar as consequências, porque nem todo ilícito, nem tudo que contraria a lei vai gerar as consequências jurídicas gravosas que eu pretenderia. Então, eu tenho ilícitos que não possuem sanção e tenho ilícitos que possuem sanção. E essas sanções estão divididas num universo muito grande. Tá? Então, eu cito o exemplo, por exemplo, né? A nossa lei processual proíbe utilizar, eu vou falar processual aqui porque é bem minha praia também, né? A gente é proibido utilizar expressões estrangeiras em atos processuais, em petições, despachos, sentenças, pareceres, né? E a gente usa o tempo todo. Se a gente for ficar traduzindo internet, Facebook, Instagram, é complicado, não dá, né? Porque já são palavras até mesmo associadas ao nosso vocabulário, né? Então, isso é algo que contraria a lei? É um ilícito do ponto de vista estrito, é um ato ilícito, mas não tem consequência, desde que não prejudique a compreensão daquele ato, né? Logicamente. E eu tenho atos ilícitos que demandam a invalidade do ato. Apenas eu tiro ele do mundo jurídico, não é? E vamos imaginar um contrato feito por uma pessoa absolutamente incapaz, sem assistência, sem as formalidades legais, enfim, né? Logicamente é um contrato nulificável, né? Eu vou tirar esse ato, vou considerar que ele não existe no mundo jurídico. E eu tenho uma outra classe de atos ilícitos que geram consequências punitivas, com a ideia não só da desconstituição ou anulação, nulificação do ato,
mas sim de um dever de conduta, que é o dever de indenizar, né? Aí eu estaria falando aí, talvez, numa situação mais grave, uma penalização, uma punição mais grave, tendo em vista o ato ilícito, né? Então, assim, né, o que a gente verifica no tocante aí a possibilidade de reparação dentro de fatos ocorridos numa relação afetiva, relação amorosa. E aqui eu posso falar tranquilamente, tudo que eu vou dizer aqui pode ser tranquilamente colocado, seja em relação de namoro, união estável, casamento, tá? Questão da agressão, a violência doméstica, né? Lógico, com a violência doméstica nós temos uma legislação penal, né, que eu acho que é muito bem colocada dentro do direito brasileiro, né? Eu acho que juridicamente a figura da mulher está muito bem protegida. Talvez a prática, a educação, né, do ser humano brasileiro é que ainda dependa de mais um passo evolutivo, né? Mas também é injusto falar só em Brasil, porque isso acontece, na verdade, no mundo todo, né? Não é só no Brasil, não. Mas a questão da violência doméstica, né? Ela gera o dever de indenizar. Eu, particularmente, eu penso que sim. Eu penso que sim, sempre. A grande questão é que é um instituto ainda em evolução. Por isso que eu acho que foi muito bem escolhido esse tema. Até ele disse, não foi, Diogo? Olha, isso não é dentro da legislação de Pernambuco, o Código Judiciário do Estado de Pernambuco, não é competência da vara da família, é competência da vara civil, né? Mas é um tema muito bem colocado, porque é um tema ainda em construção, né? Nós temos hoje uma regulamentação mais jurisprudencial que uma regulamentação legal, porque, como eu disse, nós temos um direito de família bem regulamentado, um direito de responsabilidade civil bem regulamentado, mas a responsabilidade civil no direito de família, minha regulamentação legal é praticamente zero, né? Então, com a violência doméstica, eu penso que sempre há a existência de dano, né? Embora ainda a gente não observe na prática forense pedidos desse jaez, pedidos dessa natureza. Por quê? Se você está numa briga de trânsito e alguém, né, resolve, ao invés de debater com você de quem foi a culpa, qual o valor do prejuízo, resolve lhe agredir, lhe dar um tapa, lhe dar um soco, lhe dar um pontapé, eu penso que isso gera um dano moral. Ele extrapolou demais, né? Quem dirá no direito de família, que existe o dever de cuidado, o dever de solidariedade, de fidelidade, essa coisa toda. Então, eu acho que no direito de família, a existência de violência é muito pior do que em qualquer outro setor, né? Eu acho que é pior do que é o que às vezes a gente vê, né? Por exemplo, né? A população agrediu o cidadão que estava furtando, a polícia agrediu, o policial agrediu o cidadão que estava furtando, enfim. Eu acho que no direito de família, o dever de não lesão, já que é uma relação pautada no sentimento, né, de amor e tudo mais, eu penso que é algo muito mais grave. Então, eu não tenho como entender, na minha opinião, que a violência doméstica não é capaz de gerar dano moral. Agora, um detalhe, né? Tudo depende da prova, mas é uma outra história. Eu estou falando aqui de uma configuração jurídico-formal, né? Uma outra questão a questão da infidelidade. Esse aí eu acho que é o ponto mais discutido na seara processual, né? Então, há muitas demandas alegando isso aí, né? A questão da infidelidade gera dano moral, né? Assim, não é uma coisa simples de responder tecnicamente, embora jurisprudencialmente é fácil. Se você for observar a jurisprudência vai dizer que a infidelidade pura e simples não gera dano moral, né? Então, mas assim, eu posso até concordar com isso, mas a gente precisa fazer uma leitura jurídica sobre isso, né? Porque o Código Civil estabelece o dever de fidelidade. Todos nós que somos casados, ou ainda que seja pela via da união estável, né, equiparada ao casamento, há o dever de fidelidade. Então, a transgressão desse dever gera um ato ilícito. E aí volta aquilo que eu falei antes, né? Há um ato ilícito. Aí, mas eu preciso identificar qual a sanção
por este ato ilícito. Isso que não é uma coisa tão simples de resolver. Mas a jurisprudência se posiciona no sentido geral, né, de que a infidelidade, a traição, não gera dano moral, né? Exceto se houver exposição, questão da humilhação, né, da outra parte. Eu já tive processos judiciais, não de questão reparatória, mas, por exemplo, em processo de divórcio, enfim, de dissolução de união estável, em que uma das partes expôs fotos íntimas, né, do casal, já numa situação de conflito, colocou uma câmera escondida, captou imagens, né, e depois, na ideia da vingança, expõe isso em rede social, né? Bom, aí não é apenas o término de um relacionamento, né? Nós temos algo a mais, não é só uma infidelidade, né? Já temos algo muito além disso aí, né? Eu já lembro que eu tive um caso uma vez que uma pessoa, para não que haja risco de identificação, não vou dizer se foi o marido ou a esposa, tá bom? Mas um dos cônjuges estava desconfiado da traição pela outra parte e colocou detetive, etc. Até que o detetive falou: olha, estão num estabelecimento amoroso, né? Tal, em tal lugar. Vinha cá para você flagrar, e a outra parte foi. Não sei como é que conseguiu, entrou no quarto. Rapaz, foi uma confusão. E tirou fotos e colocou isso no processo. Esse caso não foi a público, ficou só no processo. Mas, enfim, só o fato de você colocar no processo, né? Não sei, já é uma coisa muito, muito forte, né? Então, essa questão da exposição de imagem, de discussão, no âmbito do processo, né? Lógico, o processo de família está protegido pelo sigilo e muitas vezes a pessoa precisa mostrar esse tipo de coisa para identificar o desenrolar, contextualizar todo o conflito. Às vezes é necessário, né? Mas, assim, muitas vezes existe aquela situação, né? Houve um ato de infidelidade que gerou uma ruptura e a pessoa está com uma nova companheira ou ela está com um novo companheiro que fica provocando o outro, né? Por uma rede social, através de rede social, né? Bom, aí não estamos falando só em ruptura, não estamos falando só em infidelidade, estamos falando em algo mais, né? Que é a ideia, a intenção de constranger a outra pessoa. Então, o constrangimento legal ele é crime, né? Quer dizer, se ele já é um delito penal, eu tendo a acreditar que também é um delito civil, né? Mas, no geral, o puro ato de infidelidade não é caracterizado como um ato ilícito passível de indenização. Ato ilícito, eu acho que porque a lei prevê o dever de fidelidade, né? Mas um ato passível de indenização. Mas nós temos algumas situações interessantes, como, por exemplo, né, em que o cidadão ou a cidadã comete um ato de infidelidade com uma pessoa da própria família do outro, né? É a esposa que mantém um relacionamento com o irmão do marido ou o marido que mantém uma relação extraconjugal com a irmã, com a prima, com a tia da sua esposa. Isso é uma situação que não é uma pura infidelidade, isso expõe a pessoa um pouco mais ao vexame dentro da sua família, é uma coisa que choca um pouco mais, né? Não estou dizendo que isso pura e simplesmente pode gerar dever de reparação, mas é uma situação diferente, né? Porque, assim, eu estou considerando que a jurisprudência coloca que a infidelidade, né, pura e simplesmente não gera dever de reparação moral, né? Mas aí tem nuances de outras naturezas, né? Como, por exemplo, já assisti a diversas situações, né, de uma pessoa que é casado, aparentemente bem casado, mantém uma família harmoniosa e tudo mais,
e depois de muito tempo, depois de 20 anos de relacionamento, né? Eu vou falar assim, esposa, porque nessas situações é o mais típico, né, dentro das estatísticas de acontecer, né? Descobre que o marido mantém uma relação paralela tão duradoura quanto aquela que ela vive. Cidadão que existem duas famílias, né? Isso acontece com pessoas que trabalham viajando muito, aquela coisa, consegue enganar, quer dizer, uma não sabe, não existe, não sabe da outra, né? Não posso nem classificar isso a outra como uma concubina naquele sentido, né, mais pejorativo, mais espúrio, né? Não, eu não sabia, a gente tem uma vida aqui, vivemos há 20 anos, tem 3 filhos, enquanto ele também tem 3 filhos, enfim, né? Isso é uma situação que é diferente daquela infidelidade eventual, que mesmo sendo ilícita, é diferente daquela infidelidade que perdura ao longo dos anos. Tá? Eu penso que isso é algo extremamente danoso, né? Uma outra questão também, que esse eu nunca vi, particularmente, processo nenhum relatando isso, no tocante à alienação parental. A alienação parental, lógico, isso é extremamente comum, né, em processo judicial. Mas eu digo no tocante ao dever de reparação. Porque na alienação parental, porque eu quero prejudicar a minha ex-esposa ou porque minha ex-esposa quer me prejudicar, utiliza-se um menor, que é um coitado, uma vítima, que não consegue nem compreender muitas vezes pela sua idade o que está acontecendo, utiliza aquilo como um instrumento ou escudo, né, de atos absolutamente escusos, né? Incentivando a odificação, né, do outro genitor, da genitora. Então, eu penso que é uma situação decorrente de um rompimento de relacionamento que está apto a gerar um dever de reparação, né? Há uma coisa interessante, viu, Diogo, que assim, eu tenho uma visão, ela inclusive por causa dessa minha participação com você hoje aí, atendendo ao seu convite, eu conversei com minha esposa, ela é advogada também, advogada inclusive nessa área também, né? E falei, vem cá, o que você acha sobre existência de dano, dever de reparação naquele noivo ou noiva, né, que deixa o outro lá no altar da igreja? Quer dizer, meses programando um casamento, despesa, flor, padre, pastor, família, vem gente de fora, não é, de outras cidades, familiares, para prestigiar o momento, toda uma expectativa gerada, e somente na hora H de ir para a igreja que ou ele ou ela decide, rapaz, eu não vou não, eu não vou entrar nessa não, essa barca é furada. Quer dizer, eu penso que isso gera um dano moral. Minha esposa, ela falou, não depende, em princípio não, a gente discordou nessa questão, ainda bem que eu não deixei ela, nem ela me deixou, porque já viu que seria, logicamente, um conflito numa vara de família, né? Na hora do casamento, a gente foi lá e falou, vamos vir enfrentar isso aí, né? Mas é uma situação que é muito colocada, né? E é difícil você responder, porque até que ponto eu posso exigir? Ora, se fosse decidir isso, você podia ter decidido antes, né? Mas muitas vezes é naquele momento que a pessoa abre a mente para dizer, não, não é isso que eu quero, né? E muitas vezes é muito bom que isso aconteça, por mais sofrido que seja. Antes, é melhor você sofrer com o não casamento do que sofrer com um casamento infeliz que pode durar muito mais tempo, né? Então basicamente, são essas. E tem uma outra questão também, isso aí eu vejo bastante em processos de família, embora eu nunca tenha visto um processo de reparação. Muita coisa que eu falei aqui, você não vai encontrar, né? Eu digo você e os alunos aí, né? Encontrar na jurisprudência, porque não existe ainda uma cultura de ações indenizatórias por questões decorrentes de rompimento de relação afetiva, né, relação amorosa. Mas para colocar aqui uma última caso, como é? Choveu bem? alguém entrou aí alguma coisa? Oxi. Ah,
E o último caso que eu queria mencionar aqui é aquela situação que hoje nem existe tanto, né? Mas em relações mais antigas já existiu, e isso acaba recaindo hoje em processos judiciais, que é aquela situação que a gente vivenciou no passado, de um mundo mais machista, em que o marido não queria que a mulher trabalhasse, e nunca permitiu, né? Vou colocar um permitiu aqui, logicamente, entre aspas, né? Que trabalhasse, ela só era para cuidar dos filhos, cuidar da casa, e bem como algumas situações, e já vivenciei isso várias vezes em processos, né, em que você tinha um cidadão que trabalhava, uma mulher que tinha uma vida profissional, e depois que casaram, ele a induziu a largar o emprego, a largar a sua ascensão profissional para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, e acaba podando, né, na figura da mulher, eu digo na figura da mulher, porque esse é o mais comum de acontecer, ainda é esse, né, de uma evolução, uma ascensão profissional, né? Eu penso que isso também, em algumas situações, eu digo assim, em geral, não geraria um dano moral, mas a depender da situação, né, do que rodeia o caso concreto, pode gerar um dano dessa natureza. Então, são essas questões aí. Eu estou vendo que eu já falei aí uns 35 minutos, até me extrapolando um pouco, e eu vou encerrar por aqui a minha intervenção e me colocar à disposição para eventuais perguntas. Perfeito, Yuri. Bom, o tempo fluiu que a gente nem percebeu. A conversa, quando é bom, sempre acontece essa situação. Aí eu tenho algumas perguntas aqui, só que antes disso eu queria abrir para os nossos alunos. Meus queridos alunos, vocês podem abrir o microfone, sintam-se à vontade, se quiser deixar a câmera fechada aí, porque esse é o maior medo dos alunos, é aparecer na câmera. Mas se quiser abrir a câmera também pode abrir, ou quem quiser colocar no chat, pode colocar, eu já vi que o Gilmar colocou aqui no chat. Se tu quiser, eu posso replicar a pergunta, Yuri, ou você consegue? Eu gostaria, Diogo, porque eu estou falando com você aqui pelo celular, e no celular é ruim Mas de olhar o chat, né? pode deixar. Aí fiquem à vontade. Eu vou ler a de Gilmar agora, mas logo em seguida vocês podem abrir o microfone ou colocar também a pergunta, tá bom? Gilmário, ele perguntou aqui: gostaria de saber a opinião de Vossa Excelência sobre a aplicação da teoria da perda de uma chance nas relações de família. Acho que é absolutamente cabível. Esse caso, por exemplo, que eu mencionei por último aí, né, daquele marido que não quer que a mulher que largue o emprego, isso é uma das situações em que pode gerar a reparação decorrente da perda de uma chance. Eu acho que é altamente aplicável no âmbito do direito de família. E a gente pode ir mais longe em relação a essa questão aí, para pensar já também em reparação, não só pela questão que a gente está analisando aqui, a questão do dano decorrente do rompimento, né? Mas eu pensando na relação familiar como um todo, né? Aquele filho que é vítima de uma alienação parental, bloqueios que aqueles fatos podem gerar nele no futuro, né? E podem prejudicá-lo numa relação amorosa, numa relação profissional, enfim, uma relação familiar futura, né? Então, eu penso que a teoria da perda de uma chance é extremamente aplicável no direito de família. Ótimo. Posso alongar um pouco essa pergunta também? Claro. Queria também saber a respeito da aplicação daquele dano ricochete. Se a gente tem aplicação, se já foi visto alguma coisa nesse sentido, o dano reflexo, o dano ricochete, que é quando algum dos entes dessa entidade familiar ele sofre um dano e depois, porventura, esse familiar, esse componente dessas entidades familiares venha a sofrer também algum reflexo nesse sentido. Como que tu encara essa questão? Eu acho que isso aí dependeria assim, muito do caso concreto, das circunstâncias do caso concreto, né? Porque quando a gente fala em tudo que eu mencionei aqui, todos os exemplos, né, que eu consigo imaginar de situações em que caberia reparação por dano, tudo é muito abstrato, porque é o caso concreto que vai direcionar, né, dentro muito mais na legislação, né, na dogmática da responsabilidade civil que do direito de família propriamente dito, é que vai direcionar. Então, assim,
é difícil responder, depende muito de cada caso, né? Uhum. Mas, e aí, meus alunos, vamos lá. Alguém mais quer abrir o microfone? Gilmário já deu um joinha aqui agradecendo a resposta Eu que sobre... agradeço a pergunta. Com licença, professor. Boa noite, doutor Diogo. Boa noite, doutor Yuri. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta. O senhor fez uma colocação aí, a princípio, a respeito da traição. Eu queria saber como é que fica aquela questão quando há aquele tipo de falação sobre a parte traída, quando há aquela difamação no meio social, na região onde mora. Como é que fica essa questão para o âmbito processual? Veja, em primeiro lugar, obrigado por sua pergunta, meu querido. Eu penso que, veja, a lei estabelece que discussões judiciais e administrativas também, guardando as devidas proporções, no tocante a direito de família, devem estar protegidas por sigilo, né? Pelo dever de sigilo, porque isso envolve muita intimidade. E não é só intimidade, muitas vezes, de marido e mulher, mas muitas vezes a família é uma unidade, né? Um todo. Né? Não existe divórcio, não existe violência doméstica que não envolva os filhos menores. Sempre vai envolver, de certa forma, direto ou indiretamente. E muitas vezes diretamente. Né? Então, eu penso que qualquer divulgação de questões atinentes ao casamento, essas questões são sempre questões íntimas, tirando puramente as questões patrimoniais, todas as outras estariam protegidas por sigilo, porque são questões íntimas, né? Questão de alimentos, de guarda de visitação, questão de infidelidade, enfim, né? Muitas vezes buscando proteger, no mais das vezes, né, a vítima de toda a situação. Né? E muitas vezes também o agressor, porque sempre tem, como eu disse, se tiver filhos menores, né, sempre estarão envolvidos nesse contexto. Né? Então eu respondo aí positivamente a sua pergunta. Né? Há um ilícito, sem dúvida, em exposição em rede social. Né? Ótimo. Yuri, me bateu uma coisa agora a respeito do porn revenge. A gente conversou da traição aqui, tu passou o posicionamento muito bem pontuado a respeito da traição. Aí o que eu queria puxar um pouco é para essa figura do porn revenge. Para quem não domina um pouco esse instituto, é aquela vingança pornográfica, a tradução livre dessa expressão, que é uma expressão que eu acho que a própria doutrina já está aceitando, né? Em inglês mesmo, não é isso, Yuri? Isso. Mas aí é quando, com o término dessa relação, aqui quando eu falo relação, eu estou falando do namoro, do noivado, do casamento, até mesmo da união estável, tá bom? E diante disso, a gente vê que um dos cônjuges, um dos componentes daquela relação, ele é frustrado com a relação, ele acaba por exibindo fotos íntimas, por exibindo vídeos íntimos. O que eu quero pontuar já foi muito bem esclarecido aqui a respeito desse ato ilícito, que é capaz de gerar uma responsabilidade civil. Mas o ponto que eu quero tocar é a respeito que, infelizmente, nós temos essas ocorrências que são volumosas, a gente vê com a facilidade da internet. O que eu queria verificar é como que o judiciário encara a situação. Sobre a ótica da responsabilidade de terceiros. Quando eu falo aqui de responsabilidade de terceiros, eu estou falando para aquelas pessoas que estão encaminhando os vídeos, ou até mesmo daqueles sítios, daqueles endereços eletrônicos que estão armazenando essas fotos ou os vídeos. Tu encara como uma responsabilidade nesse sentido também desses terceiros envolvidos? Olha, isso é uma pergunta difícil de responder por ausência de uma regulamentação legal, assim, mais específica, né? Assim, do ponto de vista moral, eu acho que não tem o que se discutir, né? É moralmente reprovável uma conduta dessa, né? Você fala em relação aos atos dos terceiros que ficam repassando e contribuindo para que esse áudio, essa imagem, né, esse vídeo tome proporções, e a gente vê que hoje você posta uma coisa
entre aspas, né, interessante, né, daqui a uma hora está viralizado. Né? Então, é muito difícil dizer isso, porque, do ponto de vista jurídico propriamente dito, realmente é uma falta de regulamentação. Né? E uma outra grande questão, a questão da comprovação desse ato. Então, é complicado, é muito difícil, viu? Eu, sinceramente, não gostaria de estar na pele de um juiz para julgar um ato desse praticado por terceiro. Porque você fala, olha, o que ele fez é moralmente reprovável. Ele sabe que ele fazendo isso, ele está contribuindo para difamar mais aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, não é? Mas, ao mesmo tempo, ele tem que estar preso à questão dogmática. Né? Eu acho que já passou do tempo de termos uma regulamentação legal, né? Aí vem um chamamento ao nosso legislativo, né? De regulamentar isso, viu? Perfeito. Ainda batendo... Meus alunos, alguém quer abrir o microfone? Rafael, fica à vontade. Pode abrir, cara. Doutor Yuri, boa noite. Boa noite, meu querido Rafael. Vou tentar aqui formular mais ou menos duas perguntas. Quando a gente fala... Não faça pergunta difícil não, viu? Ave Maria, então passei o dia todinho bola nessa pergunta aqui. Brincadeira. Vamos lá. Quando a gente imagina uma relação amorosa, ou até mesmo vivemos uma, cria-se ali um depósito total de confiança, de amor. Construímos praticamente um império em torno de tudo aquilo. E quando falamos em traição, há um rompimento inimaginável, um abalo que marca toda a vida daquela pessoa. Com certeza. Porém, o direito não é uma receita de bolo, onde poderíamos dizer que traição geraria automaticamente um dano moral. Então, jurisprudencialmente, bem como o senhor trouxe aqui, deve ser provado um sofrimento intenso, até mesmo que haja o conhecimento de terceiros para que isso realmente intensifique o sofrimento. Porém, se imaginássemos que dentro daquela relação tivesse filhos e momentos depois, digamos que o marido descobre que aquele filho não é dele e que a mulher ali tinha uma relação extraconjugal. Digamos que isso perdurou por 10 anos e ele veio descobrir naquele momento. E somente ele sabe. Será que automaticamente poderia já o juiz de pronto dizer realmente isso sim gerou um intenso sofrimento sem a necessidade probatória? Essa é a primeira pergunta. Posteriormente, eu gostaria também de saber se, como diria um bom matuto, gaia trocada. Digamos que essa infidelidade recíproca. Digamos que uma das partes tenha escolhido aí caminhar pela traição, gerando sim um sofrimento, e o outro cônjuge quis se vingar. Então, fazendo o mesmo. Até mesmo ambos na mesma proporção, com divulgação, com tudo mais. Será que essas traições, uma anularia a outra, ou o direito iria cuidar cada um do seu caso aí? Rafael, eu estou rindo com sua segunda pergunta, mas é muito interessante ela, viu? Mas vamos lá. Eu gostei muito. Parabéns por sua pergunta, viu? A sua primeira pergunta, ela é uma situação de dificílima solução. Já presenciei em processo judicial N vezes, já perdi as contas de quantas vezes não já vi isso, né? Normalmente é a mulher que está colocada nesse papel, né? Porque ela sabe normalmente quem é o pai da criança que ela gerou. E o pai acredita, né? Acredita, né? Meu avô, falecido há muitos anos, há mais de 20 anos que meu avô faleceu, mas ele tinha uma mania de dizer, olha, os filhos das minhas filhas, meus netos são. Os filhos dos meus filhos, serás ou não. Né? Porque realmente não tem como configurar ele. Ele dizia isso jocosamente quase todo dia, brincando, claro.
Mas é uma verdade. Já presenciei diversas situações altamente curiosas sobre isso, de que o casal se separa, né, depois de 15 anos de relacionamento, aí tem um filho de 14, tem um outro filho de 13, outro de 12, e aí, para poder criar assim, um dano psicológico à outra parte, né? No caso, normalmente é o marido que está nessa posição, né? Fala, olha, o filho não é seu, fulano, né? Juninho não é seu. No primeiro momento, pouco importa se é dele ou não, o dano já está causado. Porque se for filho dele, realmente, ele só vai verificar isso tempos depois, porque vai ter que demandar uma ação de investigação de paternidade, até que faça o exame, até que me resultado. Eu estou falando aqui de meses, 8 meses, 1 ano, até isso acontecer, né? Enquanto não vem esse resultado, a pulga atrás da orelha já coçou, faz tempo que está coçando ali, né? Tá entendendo? Então, eu acho que isso aí já tem uma primeira esfera de dano. E quando se configura, né, o resultado da positiva é o pai, ou então a mãe falou isso, desculpa a expressão, tá? Mas é de sacanagem mesmo, só para deixar a pulga atrás da orelha, fazer o cara sofrer durante alguns meses, né? Outra situação, quando o resultado é negativo, é um outro dano. É um dano para o companheiro, né? Mas principalmente para a criança ou adolescente. Eu já vi isso acontecer com pessoas adultas várias vezes e que ficaram extremamente abaladas. Agora imagine esse abalo potencializado numa adolescência, né? Ou numa criança que não tem muita, sabe, a depender da idade, não consegue compreender certas coisas. Então, eu vejo isso como uma situação extremamente danosa. Eu já presenciei vários processos em que situações dessa natureza só contribuem para o ato de vingança, né? Já tive situações, por exemplo, de um adolescente, normalmente com um adolescente que acontece isso, né? Chega, não importa se é biologicamente ou não, chamei de pai a vida inteira, meu pai acabou. E já tive situações em que o menor fala, tá, tudo bem, ele é meu pai, eu gosto dele, mas eu quero saber quem é meu pai de verdade. E quando foi investigar, descobriu, e o pai de verdade, quer dizer, o pai de verdade é quem criou, né? O pai biológico, até me desculpe aqui minha expressão, o pai biológico fala, eu não sabia que eu tinha um filho, agora eu quero você para mim. E se apega, e já tive caso em que o garoto resolveu sair de casa para ir morar com o pai biológico, que tinha acabado de conhecer, e mantiveram uma relação muito boa, que o processo demora um pouco, você vai ver que está tudo assim, naquele ambiente ali, a mil maravilhas, né? Mas veja, rapaz, os danos diretos e os danos marginais que isso gera para toda a família, né? Então, eu penso que isso aí, essa mentira escondida há tanto tempo, né? É algo que eu acho que gera dano, né? Porque coloca qualquer pessoa em conflito, né? Quem é pai ou quem é mãe aqui, dentre as pessoas que estão nos assistindo, imagino que muitos alunos aí já são pais ou mães, imagina que você descobre que o seu filho não é seu. A mesma situação da mãe que depois descobre que o filho foi trocado na maternidade, né? Ou se você não é pai ou mãe, tente pensar você como filho. Imagine que você descobre amanhã que o seu pai não é seu pai, que você só chamou de pai a vida toda porque sua mãe disse que ele era o pai. Na verdade, não era, era outro. Você que é adulto, isso coloca você numa situação de choque. Imagine num adolescente ou numa criança, né? Pois é, isso aí. Mas excelente pergunta. Sim, outra situação, né? A gaia trocada. A gaia trocada. Rapaz, eu acho que aí, vamos dizer assim, eu aplicaria a teoria da compensação de culpas, né? Compensação de culpa. Eu acho que seria por aí, né? Excelente, Yuri. Quando a gente discute responsabilidade nesses casos de traição, uma reflexão aqui é pertinente, pelo menos ao meu modo de ver. Vale analisar, você encara como vale a pena analisar se cabe ir ao juiz ou não para pleitear uma eventual reparação. Ok, a gente já discutiu sobre isso, mas de quem seria essa responsabilidade?
apenas do cônjuge adúltero, ou você interpreta que cabe uma extensão também para o cúmplice dessa traição, ou até mesmo para os cúmplices dessa traição? Não, eu acho que o cúmplice seria o terceiro ou a terceira, né? Assim, eu não E, consigo vislumbrar, assim, em princípio, a responsabilidade, porque o dever de reparação pressupõe um ato ilícito. Um ato ilícito pressupõe uma transgressão à lei. A lei, a norma, né? Que poderíamos chamar aí a colação, seria o dever de fidelidade que está previsto em lei, né? uhum, O terceiro eu não vejo como impor ele uma responsabilidade dessa natureza. Agora, perfeito. tem situações em que eu penso que o terceiro pode ser responsabilizado, como é aquele terceiro ou terceira, não é? Que provoca o ex-companheiro ou a ex-companheira com ligações telefônicas, postagens, ou no popular, né? E fazer barraco na frente da casa do outro ou da outra, né? Então, eu penso que nessa situação pode ser responsabilizado, né? Perfeito. Tem uma pergunta aqui no chat. Ó, pessoal, Yuri, como é que tá seu horário aí? A gente pode ir para mais uma? Eu estou tranquilo, estou tranquilo. Vamos seguir. Então, eu vou ler agora uma pergunta que é da Cleiliane. Se alguém tem mais pergunta, pode também abrir o microfone. Só peço que coloque ali no chat, como o Rafael fez, para que a gente coordene aí essa ordem. Cleiliane, ela fala a respeito de alienação parental, certo? Ela traz aqui uma situação onde o casal ele já está separado e a mãe provoca desavença entre o filho e a criança, aquela situação bem típica para que induza a Certo. criança a brigar com o pai da família atual. Aí a pergunta dela é se cabe a perda da guarda por parte dessa mãe que está promovendo essa alienação parental. Sim, sim, sim. A lei é clara nesse sentido, né? A alienação parental, ela pode gerar, não é que ela gera automaticamente, mesmo porque a alienação parental não é fácil você detectar, tá? Ninguém fica passando recibo disso aí. Nas situações em geral, é necessário um estudo e uma investigação por uma equipe multidisciplinar, assistente social, psicólogo, né? Inclusive, no estado de Pernambuco é muito bom nisso aí. Todas as comarcas, pelo menos as comarcas polo, que atendem, inclusive, comarcas da sua circunscrição, está dotada de uma equipe interdisciplinar, que é uma psicóloga e um assistente social. Aqui em Petrolina, são duas profissionais muitíssimo competentes, que conseguem, e assim, sabe, como a gente diz assim, na mosca, sabe? Assim, são realmente excelentes. Coisa que um juiz, um promotor, um advogado, uma informação que esses profissionais do direito jamais conseguiriam acessar. A psicóloga vai lá e tira aquela informação de forma menos traumática possível de uma criança. Nós aqui temos a figura do depoimento acolhedor. Até colocar isso aí, porque os estudantes amanhã serão profissionais, né? E precisam saber disso, né? Então, esses depoimentos, quando a gente toma depoimento de uma criança de 8 anos, de criança em geral, tá? Até 12 anos é criança. A partir de 12 anos começa a adolescência, né? Legalmente. Então, o juiz não pode, inclusive o CPC atual é expresso nesse sentido, o juiz não deve tomar o depoimento direto da criança, porque o juiz não está preparado para lidar com a psicologia infantil, né? Então, aqui em Pernambuco, e em Petrolina nós temos isso, chamado depoimento acolhedor, que é uma sala especial feita para isso, tá? Você tem uma sala onde só fica juiz, promotor e advogados, tá? Muitas vezes as partes também. Em outra sala ao lado fica a psicóloga com a criança, uma sala bem lúdica, com brinquedo, tudo colorido, e a gente fica acompanhando com um ponto no ouvido, né, e assistindo pelo vídeo, né? Então a psicóloga nos ouve pelo ponto e nós ouvimos e assistimos pela tela que está na sala com os profissionais, né? E o juiz, muitas vezes eu chegava para a psicóloga, né? Pergunte tal coisa, e a psicóloga muitas vezes não perguntava de um jeito bem diferente, né? E assim, eu entendia, porque ela julgava naquele momento
e eu acho que ela tem autoridade para isso, né? E dizer, não, eu não podia fazer aquela pergunta, isso poderia causar um trauma, tá entendendo? Veja, né? Eu de boa fé, mas eu poderia causar um trauma com a pergunta. Então, é toda uma situação muito, mas muito bem feita para tomar o depoimento de uma criança, né? Então, essa questão de alienação é uma coisa muito, 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 muito curiosa, né? E pode sim, respondendo mais diretamente a pergunta, pode gerar a perda da guarda, sim, com certeza. Tá ótimo. Mais alguém tem mais alguma pergunta, alunos? Liliane está agradecendo aqui a abordagem. Ok, estou vendo aqui no chat. Tá ótimo. E aí? Bom, Yuri, eu só tenho mais uma pergunta. Na verdade, eu queria perguntar. Acho que alguém abriu o microfone. Vem uma pergunta aí de Vanessa. De Vanessa, vamos lá. Quando um dos cônjuges pratica a infidelidade, contrai DST, cabe aqui uma responsabilidade? Veja, eu digo que em tese não, porque ninguém contrai uma DST voluntariamente, eu digo intencionalmente. Vou manter uma relação extraconjugal só para adquirir uma doença para poder passar em casa, não é? Então, eu acho que aí nós estaremos diante da ausência de dolo, tá? É difícil você trazer o Instituto da culpa estrito sensu, né, para essa questão. Embora, a depender do tipo de pessoa que ele procurou a ter uma relação extraconjugal, né, vamos dizer aqui, desculpa se eu estou falando palavras inapropriadas, tá? Mas o cidadão procurou uma prostituta num cabaré de terceira categoria, né? E manteve uma relação sem se precaver. Pô, aí é diferente, né? O nível de imprudência é muito grande, né? Quer dizer, não precisa ser escolarizado hoje para saber, né, dos meios preservativos, doenças e tudo mais. A internet está aí para todo mundo hoje tem celular, tem acesso ao WhatsApp, tem acesso a Google, tem acesso a tudo, né? Televisão também, as escolas ensinam isso para todo mundo. Então, nessa situação específica, poderia ser. Como eu disse, depende muito de detalhes fáticos, né? Cada situação é uma situação bem diferente. Gilmar, ele está fazendo aqui um complemento. O marido infiel que contrai HIV e não fala nada e transmite para a esposa. Eu acho que o que está sendo pontuado aqui é porque houve essa quebra ali do dever de fidelidade entre o marido, né? Que por conta disso pode ser interpretado como uma responsabilidade. Assim, nesse caso aí, ele contraiu, tomou conhecimento que contraiu e ficou calado? É isso? Eu não tenho dúvida que é responsabilidade civil, sem dúvida alguma. Ele cometeu um erro, ele que arque com as consequências, ele deveria, quer dizer, o evento revelar infidelidade é muito menos grave, muito menos doloroso que dizer, não, eu vou esconder isso e pouco estou me importando se eu vou passar AIDS para minha esposa, para o meu marido. Não tenho dúvida que isso aí caberia uma reparação civil. O problema está na comprovação. Ali que mora... A prova é sempre muito difícil. Muito difícil. Muito. Bom, só para finalizar, Yuri, mais alguém... E no geral, só colocando, né, que assim, em tese, se aplica a regra geral do ônus probatório, né? É difícil você colocar a situação de inversão de ônus de prova, né, em situações aí familiares. Você pode pensar, mas é difícil você pensar numa situação de inversão, né? Perfeito. Maiane tem uma pergunta aqui. Maiane, você quer abrir o microfone? Fica à vontade. Sim. Então, assim, na verdade, boa noite. Doutor Yuri, boa na noite, verdade, querida. Não acredito que não seja nenhuma pergunta, mas veja o seguinte, é porque o senhor falou que na legislação, aqueles que têm relacionamento ou estão dentro de uma relação, eles têm o dever de serem fiéis, né? Só que aí, na verdade,
O que surge, na verdade, é até onde... quanto é que está acontecendo a infidelidade? Porque, assim, muitas vezes o que acontece são casais que sentam, conversam e se separam. Só que na cabeça de um ou de outro, não aceitou a separação ou não aceita, e acaba que, entrando numa briga judicial e afirmando que foi traído, afirmando que houve a infidelidade, aí acaba usando também a questão dos filhos, a alienação parental, assim. Então, assim, eu acho assim, bem complicado a gente tratar dessa questão da fidelidade no aspecto de que gere algum prejuízo, entendeu? Para ambas as partes. Acho que é isso. Assim, eu não entendi assim a sua pergunta, a sua dúvida, qual é exatamente? Não, na verdade, só foi um comentário. Ah, tá. Uma ponderação, um acréscimo. Ah, entendi. É mais nessa questão de comprovação mesmo. É onde é que mora o problema. Como que a gente vai comprovar, né? Yuri, um tema que está bastante em voga agora, principalmente nesse momento de pandemia, é quanto às relações abusivas. Nós temos visto, eu diria que por um bom período, se abria qualquer site de notícias, se tinha uma notícia ali do término do relacionamento do Arthur Aguiar e da Maíra Cardi, talvez são esses nomes, me perdoa se eu errei. Mas o que foi discutido ali é que ele teve uma série de traições e que, em decorrência disso, teve um comportamento um tanto quanto abusivo. Essa é a palavra da moda, de comportamentos abusivos, de maridos que têm comportamento abusivo para as esposas e que mantém esse comportamento abusivo para ter essa manutenção. Aí aqui fica esse questionamento. Qual é a abordagem correta que deve ser feito para esses processos que tem essa discussão, mas que tem um sentimento de que há uma relação abusiva naquele caso? É um tratamento multidisciplinar ou já consegue identificar de pronto o magistrado? Veja bem, Diogo, esse caso que você mencionou, não cheguei a ver esse caso, eu não conheço exatamente as nuances dele, mas, assim, comportamento abusivo a gente pode interpretar em diversas searas diferentes, em diversos vetores diferentes. Mas, assim, eu não conheço, não tenho como me manifestar sobre esse caso, realmente eu não vi esse caso na internet, não. Se você quiser colocar aí, eu tento fazer alguma interpretação, mas eu realmente não vi. E aí, alguém conhece esse caso aí para contar melhor? Eu acho que as meninas acompanharam bastante o caso, porque ele era um galã e casou com uma ex-BBB. E aí, alguém pode esclarecer esse caso? Olha lá que tem muita gente vendo o BBB. Pode ser, eu sei que tem tenho muita gente certeza que sabendo. todo mundo conhece esse caso aqui. Maiane está falando que não conhece, mas foi mais ou menos isso, Yuri. Eles tiveram um relacionamento, eles casaram e ela foi uma coach e ganhou muito dinheiro, tem mais coisas do que ele. A discussão agora está ali no patamar da discussão da partilha, porque ele está pedindo uma série de bens que, ao ver dela, não era de direito dele, mas que, por conta do regime de bens que eles adotaram, vai ter que ser dividido. E ela diz que foi fruto do trabalho dela e que, por conta disso, ela está alfinetando bastante, está colocando várias informações na mídia a respeito do relacionamento, está colocando alguns prints de traição, de conversas com amante, suposta amante. Ó, a Rayana perguntou, de Arthur Aguiar e Maíra Cardi, é esse mesmo. Quer contar pra gente? Ela sabe. Abre o microfone aí, Rayane, conta pra gente. Não, foi isso mesmo que o senhor tá falando, professor. É porque ele, na verdade, agora que eles se separaram, ela tá postando muita coisa dele, muita mesmo, tipo, de muita traição,
de que quando eles se juntaram, ele estava tipo sem dinheiro, e daí ela já começou a ajudar ele financeiramente, colocou ele nas coisas das empresas dela. E aí, como eles fizeram esse regime, ele agora, mesmo com tudo que ela está provando de ruim, ele está dizendo que quer dividir os bens com ela. Só que assim, um absurdo, né? Mas eu acho que não sei como vai ficar a situação, porque assim, ela tem print de até ele indo para hotel com o dinheiro dela com outras mulheres, enfim, é muita coisa. Aí a discussão mais ou menos isso. Não sei se você viu, Já entendi, eu já entendi. Olha, a grande verdade que eu penso é o seguinte: estamos num momento de transição. Eu considero que a gente está num momento de transição. E quando a gente está vivenciando uma transição, fica tudo muito obscuro. Porque a gente está ligado a um passado e a um pretenso futuro. E é um momento um pouco nebuloso, né? Porque é o seguinte: se fosse o contrário, imagine que fosse o contrário. Um cidadão muito bem de vida, conhece uma pessoa, né, sem condições financeiras, convive com ela, e etc, etc, etc. E há uma construção de patrimônio dentro do regime de bens, vamos dizer, uma comunhão parcial de bens, né? Constituiu patrimônio durante 10 anos e no dia do divórcio, imagine que o marido fala: você vai sair daqui com a mão na frente e outra atrás, porque tudo eu construí com o meu trabalho, que você nunca trabalhou. Pronto. Todos vão dizer que ele é machista, que ele está errado e tudo mais. Como se trata do contrário, há uma tendência. Nossa sociedade é extremamente machista. Nós, homens, somos machistas. Vocês, mulheres que estão me assistindo, vocês também são machistas. Não é culpa de uma ou de outro. É porque isso está enraizado na nossa cultura. A gente não... É difícil, muito difícil a gente se livrar das nossas raízes. A gente vem de uma raiz, de uma sociedade paternalista, de uma sociedade machista. A gente está vencendo isso pouco a pouco, né? Mas a gente está nessa transição. Então quando eu vejo porque o pessoal lá na Vara às vezes acha estranho. Você vai condenar a mãe a pagar alimentos só porque as crianças estão morando com o pai? Eu falo, claro! Se fosse o contrário, o pai não tem que pagar alimentos para os filhos que estão com a mãe? Porque se é direito igual, é direito igual. Não é? Mas mesmo assim, veja, quem tenta realmente aplicar a igualdade é vítima, muitas vezes, de um preconceito. Preconceito esse que a gente também não pode culpar ninguém, porque a gente está, todos nós aqui, todos nós tivemos educação machista. E nós vivemos numa sociedade que ainda é machista. Não tanto como outrora, mas ainda é muito, né? Então, se eu vou analisar esse caso aí do ponto de vista puramente jurídico. São casados, o regime é de comunhão parcial ou união estável, que se aplica esse regime. Tudo que foi constituído durante a relação deve ser dividido meio a meio. Não importa se houve traição, porque, de acordo com a lei, e aí eu estou falando assim, fazendo uma leitura técnica, jurídica, porque nós, profissionais do direito, não podemos jamais nos levar por emoções. Deixa a emoção para as partes, não é? Para testemunhas e etc. Nós não, porque no dia que o profissional do direito, o advogado, precisa de um advogado, né? Advogado, juiz, promotor, se leva por emoção, é um perigo, porque o advogado não vai defender bem, porque está imbuído de emoção. O juiz vai julgar mal, porque não julga de acordo com a lei, julga de acordo com o seu senso de justiça. E o seu senso de justiça pode ser justiça só para ele e não para os demais, não é? Então, do ponto de vista legal, ele tem direito. E a infidelidade, pelo menos em princípio, não é motivo de perder direito à partilha, né? Mas é isso aí. A sociedade que a gente vive é assim mesmo. Vamos mudando pouco a pouco. Não foi uma crítica a quem fez a pergunta, não, tá? É só uma constatação. Tá? Não é crítica nenhuma. Essa é mesmo a primeira leitura que eu fiz, e aqui eu vou puxar para a última pergunta, se ninguém mais tiver pergunta, né?
No sentido, a primeira leitura que eu tive foi, eita porra, eles estão começando a se conhecer agora. Por conta da pandemia, que eles ficaram em casa, começaram a se ter noção de quem era quem, e a gente vê muito isso Exatamente. na sociedade. Você começa a conviver com a pessoa que você casou, mas que por conta do trabalho, por conta de compromissos profissionais, você não está presente, você está presente apenas no momento de alegria, no momento de descontração, o que cada um é diferente do outro. No perrengue ali é que se vê realmente quem é o seu É cônjuge, verdade. companheiro. E a gente tem visto bastante, doutor Yuri, muitas ocorrências no sentido de dissolução de relações das entidades familiares. Para isso, para namoro, para noivado e até mesmo para casamento, a gente tem visto bastante a dissolução. E o que a gente falaram aqui no privado, eu não vou revelar o nome, que começou a descobrir que a esposa é gente boa na pandemia. É verdade, tem gente que está começando a descobrir que tem irmão, que nem sabia da existência do irmão, mas está começando a descobrir. Mas a pandemia está revelando uma série de situações. É o lado bom, né? Exatamente. A gente já tem visto, Yuri, que eu queria te perguntar isso, uma repercussão na vara dessas dissoluções, enfim, de qualquer repercussão diante da pandemia, está tendo já esses efeitos práticos na vara ou a gente não tem visto ainda? Olha, na vara de família especificamente, pelo menos do ponto de vista estatístico, não percebemos ainda, mas não que não esteja vendo. É porque, como se trata de demanda civil sem urgência, há uma dificuldade em sair de casa, lidar com advogado, enfim, as demandas diminuíram drasticamente. Na verdade, está havendo aí um embarreiramento. Daqui a pouco, quando acabar a pandemia, vai vir tudo de vez. Então, talvez daqui a 6 meses ou um ano é que eu poderia responder essa pergunta a você. Mas, em matéria de violência doméstica, que é algo que é urgente, e a pandemia não impede que a mulher vá à delegacia, ligue, reclame, etc. E eu tenho notado, veja, eu não sou juiz criminal, mas eu participo de plantão judiciário, né, como todos os juízes participam, em sistema de rodízio, e pelo menos nos plantões que eu peguei, e o juiz da vara de violência também já me sinalizou isso aí, é que houve um aumento considerável de demandas decorrentes de violência doméstica. Porque você começa a conviver e acontece justamente isso que você colocou, Hugo. Rapaz, minha mulher é mais legal do que eu imaginava, entendeu? Ou então fala, olha, esse lado eu não conhecia, não estou gostando. Né? E gera conflito, claro. Quanto mais intimidade, né? Dizem que excesso de intimidade só gera duas coisas, ou filho ou conflito, né? Então é isso que tem acontecido. Eu penso que no futuro próximo vai ter um acréscimo incrível de demandas. Não tenho dúvida Também disso. acredito que sim. Divórcio, eu acho que vai ter bastante divórcio, principalmente divórcio. Atrasos de pensão alimentícia, então, nem se fala. A gente tem visto bastante. Isso aí já está repercutindo largamente, né? Largamente. Revisão de regulamentação de visita, enfim. Isso aí já está tendo bastante. A Maiane falou aqui que tem visto, está se descobrindo, porque a mãe levou as crianças para a roça, está morando sozinha, e é verdade, todo mundo está se descobrindo melhor. Que na China está tendo, Cleiliane falou que na China está batendo recorde de divórcios, e aqui não vai ser diferente. O que a gente tem visto é que a China já acabou a onda da pandemia dela. Então as pessoas já estão conseguindo ir para o cartório, já estão conseguindo consultar um advogado, já estão... obter documentos e por aí vai, né? Exatamente. Eu acho que é isso, Yuri. Alguém mais tem alguma pergunta? Porque o Antônio abriu o microfone, tu tem, Antônio? Só um adendo aqui a respeito aos regimes de casamento. O doutor Yuri pontuou aí a questão da comunhão de bens. Vejamos, em um casamento acontecendo a princípio, a comunhão parcial de bens, por exemplo,
e a gente vê no Instituto do Direito Civil que existe a possibilidade de mudança de regime, já estudado aqui em Direito de Família, e havendo essa mudança de regime de bens, como que seria o efeito para a soma da partilha dos bens? Esse efeito seria ex nunc ou ex tunc, que seria retroativo, ou o efeito passaria a valer a partir do momento da mudança? Veja bem, a alteração de regime de bens, eu considero ela como uma ação de caráter constitutivo, ou seja, ela tem efeito ex nunc, é dali para frente. Não pega fatos e elementos passados, né? Porque, sobretudo, o risco que você tem de causar danos não só a um dos membros do casal, mas sobretudo a terceiros, né? Porque assim, a alteração de regime de bens não pode criar prejuízo ao terceiro, sob a perspectiva retroativa, porque dali para frente qualquer terceiro, pelo menos em tese, tem condições de saber que aquele cidadão é casado em regime de separação, aquele cidadão é casado em regime de comunhão universal e por aí vai. Entende? Então, eu penso que o efeito é ex nunc. Perfeito. Bom, amanhã a gente vai ter a participação da doutora Ingrid Almeida, vice-presidente da OAB. A gente vai conversar sobre Hoje é alimentos. aniversário dela, viu? Exatamente, hoje é aniversário dela, amanhã a gente começa a aula cantando parabéns atrasado aí para ela. Que bom. Já está tendo um agradecimento aqui de Maiane no chat, que pelo ficarmos por 2 a 3 horas compartilhando conhecimento. E aqui eu também passo a fazer o meu agradecimento. Yuri, muito obrigado por ter aceitado de pronto, de imediato o convite. Foi de extrema valia discutirmos sobre a responsabilidade nas relações de família. Ganhamos de brinde ainda uma tratativa aqui de responsabilidade civil no início da sua exposição, que foi de grande relevância. O pessoal ele tem um conhecimento bom, eu tenho certeza que também foi muito proveitoso para todos. Agradeço mais uma vez com toda a estima que eu tenho por você, pelo seu trabalho junto à Vara de Família e Registro Civil aqui da nossa comarca de Petrolina, e estou à disposição para quando precisar. Agradeço novamente. Ok, eu que agradeço imensamente o seu convite e, sobretudo, o depósito da confiança em mim, tá bom? E dizer que estarei sempre à disposição, tá bom? Eu me considero mais professor do que juiz. Gosto mais, e digo isso sem receio algum, gosto mais de ser professor do que ser juiz. Eu acho que eu consigo contribuir mais como educador, já sou professor da universidade há mais de 20 anos, do que na judicatura, né? Que com certeza eu cometo muitos acertos e cometo muitos erros, né? Na sala de aula, os meus erros são sempre minorados pela inteligência dos nossos alunos, né? Que muitas vezes nos superam, e eu acho que você é professor, Diogo, você sabe disso, né? O maior prazer que um professor tem, pelo menos para mim, o maior prazer que eu tenho é quando eu vejo que um aluno superou seu mestre, né? Eu vibro mais do que ele próprio. Eu acho que isso que significa evolução. Viu? Então, muito obrigado e qualquer momento estarei sempre à sua disposição. Gosto muito de você, viu? Você sabe disso. Com certeza, Yuri, eu que agradeço, estou aqui aprendendo, não só com os meus alunos, mas aprendi também bastante nessa aula, houve bastante troca, e essa troca que é sempre muito importante. Eu espero ter mais uma vez somado, não dividido nem reduzido. Então, eu fico extremamente satisfeito. Posso fazer um último pedido? Claro. Posso tirar uma foto aqui para colocar nas redes sociais? Vamos lá, deixa eu fazer uma pose para ver se eu saio menos feio. Faz né? uma pose aí. Quem quiser abrir a câmera também, vai ganhar arroba, viu? Quem quiser abrir dá aí. tempo eu pentear o cabelo? Dá, pode ficar à vontade. Se quiser colocar um gel também, pode ficar à vontade. Ou uma peruca, né? Deixa eu, vamos lá. Vou colocar a máscara aqui, professor. Passar um álcool em gel também, quem quiser, vamos lá. Ficou show, show. Obrigado, Yuri, mais uma vez.
Valeu, obrigado a você, viu? Eu agradeço. Estou à disposição para Valeu, conversar. sempre à disposição, meu amigo. Abraço, Obrigado, amigo. aluno. Só relembrando, amanhã nós teremos nossa aula com a participação da doutora Ingrid Almeida, e nós teremos também o lançamento lá no Moodle da nossa aula, da nossa segunda aula de hoje, tá bom? A aula que a gente vai tratar da união monoparental, das entidades monoparentais, famílias monoparentais. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, professor. Boa noite para o senhor. Alguma dúvida? Vamos lá, Maiane, pode falar. Professor, e a pergunta vai ficar mesmo? Qual pergunta? A questão relâmpago vai ficar mesmo para... Vocês estão precisando de mais tempo? Eu preciso, eu juro que eu preciso. Pelo menos até meio-dia, por favor. Professor, É meio-dia. dê algumas dicas, ajude. Pelo menos até Pobres meio-dia. coitados. Professor, o senhor quis pegar pesado ali, viu? Eu ainda nem abri a questão. Eu não sei, realmente, é porque ela é bem subjetiva, né, a questão. Realmente, muitos pontos para ser esclarecido. A questão do cálculo daqueles bens lá confunde bastante. Mas eu achei bem interessante. Já respondi, porém não sei se fui bem coerente. Analisem qual foi o regime de bens, teve uma troca no meio da relação, certo? Então, peguem um papel, façam uma régua, escrevam cada regime, colocam nessa régua, colocam uma questão temporal, façam isso. Eu também adoto essa questão. Pega uma régua, coloca do início até o término da relação conjugal. Passa um traço de quando houve essa divisão, essa troca do regime de bens, e conforme for havendo as aquisições dos bens, vocês vão fazendo um risco. Vai ficar extremamente fácil de ser feito. Eu acredito que quem já fez a questão aqui até entendeu a minha pergunta que eu fiz aí para o doutor, a última. Eu vi a esperteza aí. Eu sei que o senhor... Mas só que eu já respondi, né? Ali foi só para me tirar a dúvida, senão eu ia voltar lá e corrigir. Vanessa está perguntando se pode responder só com a linha do tempo. Eu acho que vai ser difícil colocar ali no Moodle, né? É melhor colocar por escrito mesmo. O horário? Outra coisa, o Moodle, eu configurei lá para 15 linhas. Só que o Moodle, sinceramente, eu não entendi muito bem como que se dá essa contagem de linhas. Então, vocês vão escrevendo até dar certo, tá bom? O meu pegou 26 linhas, mas acho que ainda cabia mais. Horário, vamos então estender? Pode ser então até o horário da nossa aula, eu vou colocar, tá bom? Oba, obrigada. Sem mimimi mais, viu? Tá tudo certo agora. Certo? Valeu, obrigada. Tchau, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Valeu.